E se o plano de Deus para a tua vida não for te deixar rico? E se Ele não quiser te deixar rico? Ainda assim você vai segui-lo, servi-lo e amá-lo? Eu tô falando isso por causa da teologia da prosperidade que tá tão em alta ultimamente. E por um tempo eu fiquei pensando, será que Deus é isso mesmo? Sim, ele é abundância, ele é infinito. Ele é o dono de toda a prata e todo o ouro. Mas será que é isso que muitos devocionais e coaches e... eu não vou entrar muito nesse assunto porque mexe com religião e é bem polêmico. Não tô aqui para atacar, mas pra gente pensar sobre essa questão da teologia da prosperidade. Se a gente olha para a nossa vida e para a realidade, nem todo mundo é rico e próspero. E parece que essa abordagem, ela trata a pessoa que não é próspera financeiramente como aquela que não tem Deus, como aquela que ainda não está seguindo ou servindo a Deus, pelo menos não da maneira correta, porque se estivesse, ela estaria rica. Será que é isso mesmo? Olha, é de difícil aceitação, mas eu já coloquei na minha cabeça que Deus sabe o melhor. E por mais que todo mundo queira... Agora tem uma pá que atrapalhou. Vou seguir. Por mais que a maioria, não todo mundo, gostaria de realmente uma liberdade financeira, pouquíssimas pessoas vivem isso na realidade. E atrelar dinheiro e liberdade financeira à vontade de Deus, eu acho que é algo muito complexo e delicado, sabe? Tantas pessoas de tão grandes feitos como tantas freiras, tantos santos da Igreja Católica, muitos ricos abandonaram suas riquezas e foram servir outras pessoas, servir a Deus. E tantos que não tinham riquezas e, do mesmo modo, fizeram o que podiam com os recursos que tinham e não buscavam riquezas. Eu sou uma pessoa que busco. É tanto que eu tenho esse ímpeto por empreender, porque eu quero mais, sabe? Mais em todos os aspectos da vida. E isso não é errado. Não é errado querer enriquecer. É errado colocar o dinheiro acima de todas as coisas, e isso a gente já sabe. Mas e se não for a vontade de Deus, entende? É claro que Deus tem o melhor pra gente, mas o melhor não quer dizer o apartamento de milhões e nem o carro, a Ferrari, sabe? Não quer dizer isso. Quer dizer o melhor para cada um de nós. É algo muito particular, é único de cada um. Então, mesmo se você sonha com a sua casa de milhões ou uma bolsa de 40 mil reais, mesmo se isso não for acontecer na sua vida, tá tudo bem? Ou você é aquela pessoa que age como uma criança mimada, bate o pé e diz, ah não, é claro que Deus vai me dar, Ele vai me dar sim. Sabe quem é você? Quem é você para dizer o que Deus vai fazer na sua vida? Ou melhor, o que Ele tem que fazer. O nosso apego com o dinheiro é tão grande que realmente vira um medo
não ter ou não ter as coisas que a gente sonha para a nossa vida. Mas é tão melhor, é libertador deixar isso aberto, sabe? De você ter os seus sonhos, mas dizer, Deus, se os teus sonhos não forem os mesmos que os meus, então eu não quero os meus sonhos, eu quero os teus para minha vida. Isso traz conforto. Mas é claro que também há a dualidade humana de você realmente entregar para Deus, mas vez ou outra se preocupar com coisas desse mundo. E, por exemplo, na minha vida, eu vivo essa dualidade. E tento viver cada vez menos, me esforço realmente. E realmente, falando em relação ao dinheiro, ele só tem esse valor todo e tantas pessoas fazem de tudo por isso, porque a gente acredita que ele tem valor. A gente coloca uma crença em cima de um pedaço de papel. Inclusive, um livro que está aqui na minha estante chamado Sapiens fala um pouco sobre esse valor que colocamos no dinheiro. Mas muito cuidado com essas pessoas que usam a Bíblia, a palavra de Deus, para te colocar e pegam trechos, principalmente de versículos, para interpretar a palavra como só abundância, só prosperidade, só vida feliz. Não é isso, não é isso mesmo. Se a gente reza um terço, ou melhor, se a gente reza um rosário, a gente passa por vários mistérios da vida de Jesus e a gente vê que há os mistérios dolorosos, há a cruz, sabe? Há a flagelação, há a coroa de espinhos. Então, muito cuidado com as pessoas que realmente utilizam isso para enganar, para colocar os outros numa eterna espera de algo e não de alguém que é Cristo. A gente não pode ficar esperando na nossa vida coisas. Por mais que eu queira muito realizar os meus sonhos e eu espero que sejam os mesmos que os de Deus, e se não for tudo bem, eu já desapeguei disso. Entende? Se Deus não quiser a empresa que eu estou construindo para minha vida, tudo bem, Senhor, tudo bem, leva então. É muito melhor quando a gente prova o trabalho mesmo, o trabalhar de Deus na nossa vida, a gente vê o quanto tudo que Ele faz é muito melhor, por mais que seja difícil em um certo tempo para nós. Porque o tempo de espera é difícil. Mas a espera maior precisa ser pela vida eterna, precisa ser a perseverança diária, para que um dia estejamos na glória eterna com Ele. E não a espera inquietante de coisas. Enquanto as coisas não chegam, você tá naquela agonia e naquela tristeza e a vida passa e você tá naquilo. Sabe, eu fico pensando, imagina se uma doença chegar no meio dessa situação. Deus nos livre, mas imagina. Imagina uma doença incurável, degenerativa. Sabe, o que é que essas pessoas que vivem dessa forma, esperando por coisas, que Deus dê coisas, imagina essas pessoas ao receberem um diagnóstico tão forte, como elas reagiriam? Eu tenho certeza que seria, nossa, meu Deus, eu passei a maioria dos meus dias esperando por coisas, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de matéria.
e eu não acumulei riquezas no céu, eu não passei mais tempo com a minha família, eu não realizei outros sonhos, eu não corri 5 quilômetros na praia que eu tinha tanta vontade e eu moro tão perto da praia. Entende? Então vai vindo esses pensamentos de coisas simples que podemos fazer e podemos sim esperar a prosperidade trabalhando no hoje e fazendo a nossa parte, mas que isso não seja aquela coisa que a gente coloca tanta expectativa que se não chegar, acabou o mundo, Deus não me ama. Porque eu queria o meu Audi branco e ele não me deu. Tem uma oração que o padre Mário Sartori, eu acredito que é esse o sobrenome dele, na Quaresma de São Miguel do ano passado, ele fazia sempre. E eu aprendi, né? Porque foram 40 dias, então eu tinha que decorar mesmo. Que é o seguinte: Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel a sabedoria que nos ensina a acumular riquezas no céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. E continua. Mas é exatamente isso, que tenhamos a capacidade e a nobreza de trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Não estou falando em vou abrir mão de tudo, vou doar todas as minhas roupas, sapatos, bolsas, o dinheiro que eu tenho eu vou doar, e não estou falando disso, e você bem sabe. Mas sim, priorizar mais e pensar mais nas riquezas que eu estou acumulando no céu. E como eu acumulo essas riquezas no céu? Servindo a Deus, a gente está aqui para servir. Servir a Deus é amar o próximo. Então, se estamos aqui para servir, em tudo a gente precisa consultá-lo. Senhor, o que tu queres de mim hoje? O que é que eu tenho que fazer hoje para te servir, para te agradar? E se ele disser, eu quero que você sirva a sua família hoje, eu quero que você sirva aquele desconhecido hoje, sabe? O Espírito Santo vai falando ao nosso coração à medida que buscamos, à medida que nos mantemos na glória de Deus. Então, realmente deixar que os pensamentos de tesouros no céu ocupem a nossa mente e não tesouros na terra. De novo, é válido buscar conforto, é válido, é ótimo isso. Isso não é ruim. Eu tenho vontade, você tem vontade, você deseja isso, eu também. Mas é sempre muito mais importante, é primordial acumularmos tesouros no céu e colocarmos Deus à frente de tudo. Esse é um vídeo que eu acredito que é muito importante para galera empreendedora, assim como eu, e principalmente os empreendedores jovens da minha idade, porque eu vejo que essa teologia da prosperidade está muito na nossa geração Z, e não é à toa que tem tantos devocionais e, como eu falei, famosos falando sobre. E isso causa na massa, na população, realmente essa questão com Deus de, nossa, se eu não tenho, é porque Deus não me ama. Se eu não tenho, é porque eu não estou servindo, buscando a Deus do jeito certo. Então, o que é que eu tenho que fazer? Entende? Para de buscar atalhos. Tem devocionais sérios, tem Lexio Divina para quem é católico, mas, acima de tudo, busca ler a Bíblia e pede a Deus entendimento. Viva a sua religião, ore, converse com Deus, esteja pronta para ouvi-lo. E eu tenho certeza que essas
tendências do mundo não vão te fazer tão mal assim. Mas é preciso, claro, que a gente sempre esteja atento, porque é muito fácil em um tropeço cair e quebrar a cara. Que Deus nos livre disso. Se você gostou do vídeo e se foi importante para você, curte, compartilha com teu amigo empreendedor ou aquele amigo que já viveu essa teologia da prosperidade. E comenta aqui abaixo se você já foi afetado por ela e como você saiu disso. Ou se você se deu conta nesse vídeo. Comenta aqui que eu quero saber. Tchau, até o próximo.